Fala galera, beleza? 3 hábitos que vão alavancar o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento pessoal. Segue, acompanha esse vídeo para você saber quais são esses 3 hábitos. Primeiro hábito, pratique esportes competitivos. Se você é homem, de preferência pratique uma luta, um boxe, um muay thai, um jiu-jitsu, entre vários outros esportes de luta. Por que de luta? Porque você, homem, além de desenvolver a mentalidade necessária para um crescimento, para o desenvolvimento pessoal, você vai aprender a desenvolver habilidades de defesa pessoal. E nós, homens, precisamos ter essa capacidade de nos defender e defender aqueles que nós amamos, a nossa família, nossos filhos, ou uma pessoa que a gente chame, um amigo. Então é importante, se você tiver essa possibilidade, faça um esporte, uma luta. Porque você, além de desenvolver a capacidade mental, você vai desenvolver essa capacidade necessária para nós homens de defesa. Né? Para a mulher também é importante, a mulher que gosta. Né? Temos visto tanto casos de violência contra a mulher, então está cada vez mais importante a mulher também saber se defender, ter essa possibilidade de defesa. Né? E por que competitivo? Ah, Gabriel, eu não gosto de luta. Beleza, pratica um outro esporte, de preferência competitivo. Por quê? Pratica uma natação, um futebol, um vôlei, um outro esporte competitivo, crossfit, de preferência competitivo. Por quê? Porque a competição, ela molda a tua mente. Quando você faz um esporte que não é competitivo, e nem precisa necessariamente você fazer uma competição, participar de um campeonato, mas é uma competição ali entre uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher, alguém do seu nível. Porque quando você vive numa competição, quando você está numa competição, mentalmente você está se preparando para uma guerra, para um combate. E no nosso mundo de hoje, a gente vive uma competição em tudo. Gabriel, eu não gosto de competir, tá? Mas você vive uma competição. Para você arrumar um emprego, você vai disputar aquela vaga com outras pessoas. Para passar no concurso público, você vai disputar a vaga com milhares de pessoas. Está cada vez mais competitivo. Tudo está muito concorrido. Em tudo na vida, para você passar no vestibular, você vai estar competindo com outras pessoas. Então, você precisa criar essa mentalidade de, na hora de uma competição, na hora de um enfrentamento, você conseguir desenvolver as habilidades que você treinou. Quando você só treina, você desenvolve habilidades. Né? Quando você treina, por exemplo, um vôlei, um futebol, você está desenvolvendo habilidades ali, agilidade, força, potência, explosão, tudo mais. Quando você entra numa competição, é que você vai ver, testar de fato se você consegue colocar em prática aquelas habilidades, nervoso, no momento de tensão, enfrentando outras pessoas, sendo assistido por outras pessoas. Né? Meu filho, por exemplo, ele faz jiu-jitsu, ele treina jiu-jitsu, que é muito bom. Ele está desenvolvendo uma capacidade ali de habilidade, de força, de explosão, de defesa pessoal, que eu acho extremamente importante e necessário. Mas, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, eu ponho ele num campeonato. Qual é a intenção de colocar ele no campeonato? É para ele sentir a adrenalina, o nervosismo, várias pessoas assistindo, uma competição com uma pessoa que não é teu amigo, porque é isso que nós enfrentamos no dia a dia. Uma coisa é você treinar com um amigo seu, controlar a força, outra coisa é você estar numa competição, que aquela pessoa ali não é teu amigo, ele quer te vencer, ele quer te derrotar de todas as maneiras, várias pessoas te assistindo, e é ali que você vai testar o teu mental. Então, quando você está num esporte competitivo, você trabalha muito o teu mental. Né? Por exemplo, a gente treina natação. No meu trabalho, a gente treina muita natação, né? Entre meus companheiros de trabalho. E ali a gente acaba fazendo competições. Você acaba competindo. Claro que você competir, você tem que ter uma pessoa do teu nível, né? Um faixa branca de jiu-jitsu não vai enfrentar um faixa amarela, um faixa cinza, um faixa roxa. Você vai pegar uma pessoa do teu nível, do teu peso, da tua idade, mais ou menos. Ou seja, é uma competição controlada. Mas é uma competição. Você vai sentir adrenalina, você vai sentir nervosismo, você vai se testar, você vai ver como você reage no momento de tensão, no momento de sufoco. Então, é extremamente importante para a sua mentalidade você praticar um esporte competitivo. Que você esteja competindo com alguém, que você busque a sua melhora. No quartel, quando a gente faz treinamentos, a gente costuma dizer, e eu vejo isso muito na prática comigo, se eu fizer um treinamento de corrida, por exemplo, sozinho, geralmente eu chego ali, eu não me esforço muito, mantenho uma média ali, se eu sentir um cansaço, o mental já paro. Quando você treina com uma outra pessoa,
que está no teu nível ou um pouco maior, você inevitavelmente você se esforça mais e você consegue desenvolver mais, né? O teu desempenho é diferente. Quando você está com alguém, treinando com alguém, competindo com alguém, é diferente. Então, primeiro hábito, pratique esporte, faça um esforço. Ah, Gabriel, eu não gosto de luta, faz um outro esporte. Além da questão da sua saúde, da sua estética, você vai desenvolver um mental que é extremamente importante para você ser uma pessoa de sucesso. Segundo hábito aqui que eu coloquei, que eu pontuei, para a gente desenvolver nossa capacidade necessária, que vai alavancar. Leia livros. Leia livros. Cultive o hábito da leitura. O Gabriel não gosta de ler. O Gabriel, prefiro assistir vídeo aula. Eu também gosto muito de vídeo. Um dos motivos de eu estar aqui no YouTube é porque eu gosto muito de assistir vídeo. E aí, quando eu vendo muito vídeo, eu falei, dá para mim também tentar aqui, não custa nada. Desenvolver, passar um pouco de conhecimento, trocar uma experiência. E eu gosto muito de vídeo. Porém, como esse canal aqui é de desenvolvimento pessoal, eu voltei um hábito que eu tinha parado, que é o hábito da leitura. Eu fui aquela criança, aquele adolescente, que, graças a Deus, sem muita internet, eu sempre li muito na minha adolescência, minha infância toda e minha adolescência também. Então eu sempre tive o hábito de leitura. Tem vários livros que marcaram aqui minha infância. E aí, depois de um tempo, mantive essa leitura. Quando eu empreendi, também montei um empreendimento com minha esposa. Continuei mantendo o hábito da leitura. Mas de um tempo para cá, eu dei uma parada. Muito em razão do nosso hábito de vídeos, né? De ver vídeos rápidos, vídeos curtos. E aí aquilo ali programa a tua mente e tu não consegue mais ler uma página de um livro, porque aquilo te cansa, te torna chato. Tu tá acostumado com ali, como que diz, vídeos curtos, né? Que prendem tua atenção. Né, são a dopamina rápida, e o livro é totalmente diferente. Então, mesmo que você goste de vídeos, cultive o hábito da leitura. E detalhe, eu sempre gostei de estudar pessoas de sucesso, né, grandes empresários, grandes atletas, e a maioria deles tem um hábito da leitura. A maioria dos grandes empresários, das pessoas de sucesso, tem um hábito de leitura. Ah, mas tem um ou outro que não tem. É verdade. Eu já vi alguns casos de sucesso, pessoas de sucesso, que não têm um hábito da leitura, que às vezes preferem ver vídeos. Beleza, são exceção. Mas há uma grande diferença de você ver um vídeo sobre um assunto e você ler um livro sobre aquele assunto ali. Porque quando você vê o vídeo, você tem informação pronta, muito rápida, você tem imagens. Então aquilo é muito mais fácil, por isso que é mais fácil de você absorver. Porém, o livro não. O livro, ele trabalha a tua criatividade, a tua imaginação, o teu lado cognitivo, tu começa a fazer conexões. Vou dar um exemplo aqui. Se você ver um vídeo de romance, é muito bacana, legal, não que eu goste, tá? Estou dando um exemplo. Um vídeo de romance e você ler um livro de romance, há uma inúmera diferença. Quando você lê, você começa a imaginar aquela situação. Você começa a imaginar o Romeu com a Julieta num campo aberto, uma noite estrelada de luar, ou uma noite de luar, e os dois namorados ali, fazendo declarações de amor. É muito diferente, você começa a imaginar, você trabalha o seu mental, a sua criatividade, o seu raciocínio. Isso é extremamente importante. Quando você apenas vê o vídeo, a informação já chega pronta na tua mente, tu já está vendo a imagem. Não precisa raciocinar muito, não precisa formar muitas conexões dos teus neurônios. Então a leitura é extremamente importante. Eu estou vendo isso agora, voltando a ler, o quanto é bacana você ler. O quanto é interessante, o quanto você trabalha o seu mental. E a nossa mente, meus amigos, ela é importante para tudo. Até para o nosso desempenho físico. Num campeonato que é físico, você precisa estar com a mente muito bem preparada. Então, cultive o hábito da leitura. Ah, Gabriel, não gosto de ler, nunca li. Começa aos poucos. Começa aos poucos. Quebra esse paradigma que você tem, essa barreira, essa identidade que você tem, que não gosto de ler. Vai mudando. Lê uma página por dia. Teve um corte aqui, viu, pessoal? A ideia é fazer vídeos sem corte, mas de vez em quando meu celular acaba a memória dele, aí eu tenho que apagar alguma coisa para fazer, enfim. Desculpa. Continuando. Cultive o hábito da leitura, né? Comece lendo aos poucos. Se você não tem um hábito, comece a ler uma página de um livro, de algo que você gosta. Eu, lá na adolescência, eu cultivei o hábito da leitura lendo gibis. Gostava de ler gibi do Wolverine, do Homem-Aranha, do Batman, e fui desenvolvendo. Então, pega uma coisa que você gosta. Se você gosta de romance, lê um romance. Gosta de ficção científica, lê uma ficção científica.
gosta de história, lê um livro de história, lê uma página, aí amanhã você lê 2 páginas e vai cultivando todo dia. Cultive o hábito. Hábito é todo dia, é rotina. Se você ler só hoje, ler só semana que vem, você não vai desenvolver esse hábito, que é tão importante para o nosso desenvolvimento do nosso crescimento pessoal. Então, esse é o segundo hábito. Terceiro hábito extremamente importante, o hábito da organização. Ser organizado é muito importante para que você consiga se desenvolver como pessoa. E veja bem, eu não sou uma pessoa organizada. Por natureza, eu sou desorganizado naturalmente. Eu sou aquele cara bagunceiro que deixa a camisa aqui, o short ali, a toalha para cá, jogada para ali. E por eu ser desorganizado, eu já tive muitos problemas. Já perdi muita coisa, já perdi roupa, já perdi um monte de garrafa de água. Do meu próprio trabalho, saindo por aí, já perdi um monte. Eu sempre saio com garrafas de água, né, para manter o hábito de beber água, tá sempre. Então eu já esqueço, vou no lugar, esqueço, já perdi muito. Porém, o fato de você ser desse jeito, você ser uma pessoa que não é organizada, ser uma pessoa que não gosta de ler, não quer dizer que você precisa manter essa identidade para sempre. Já falei aqui no vídeo anterior, todos nós temos uma identidade construída com nossos hábitos anteriores, mas você não precisa manter isso sempre, você não precisa estar preso a isso, você pode mudar. E você não precisa fazer uma mudança brusca. Você vai mudando aos poucos. É o que eu procuro fazer. Hoje eu procuro ser uma pessoa mais organizada. Ah, Gabriel, tu consegue, tu é uma pessoa organizada? Não, mas eu estou melhorando. E eu estou sendo uma pessoa mais organizada, estou melhorando. Aprendi a organizar mais. E você aprender a organizar o teu dia, a tua semana, o teu mês, é muito importante. Como eu falei, eu já tive muitos problemas em virtude de não ser organizado. E hoje eu busco isso, você saber o que você vai fazer amanhã. Qual é a programação do teu dia amanhã quando tu acordar? Tem aquele velho ditado que diz que quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí quando você não tem uma programação, o que acontece? Você fica ali, pode ficar 1 hora ali rodando teu celular, não faz nada de produtivo, né? Que possa alterar o rumo da tua vida, que provavelmente talvez não esteja legal, você quer mudar isso. Então você precisa ser organizado. Já monta a tua rotina de amanhã, como é que vai ser teu dia? Eu vi um dia desse um vídeo, não me lembro de quem era, que ele falou assim que 60% dele, um grande empresário, 60% do dia dele é programado. Fala assim, mas e os 40%? Ele fala que os 40% é programado para os imprevistos. Porque não adianta também tu programar o teu dia, tua semana toda certinha, todos os horários, todos certinhos. E a gente sabe que todos nós temos imprevistos, temos um problema que surge, uma reunião que aparece na escola do filho, uma reunião do trabalho que aparece, um problema de saúde que acontece com a gente, com uma outra pessoa. Um carro que você bate, que é teu carro que é batido. Então você tem até os imprevistos e você tem que se programar para eles. Então ele fala que 60% do dia dele é programado e os 40% é justamente para os imprevistos que sempre vão acontecer com todo mundo. Todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem problemas. Então, mas é extremamente importante que você desenvolva essa capacidade de organização. É o que eu faço hoje. Procuro ser mais organizado tanto na minha programação como nos meus próprios hábitos. Ser aquela pessoa que se você entra no local e mexe numa coisa aqui, poxa, eu tenho cadernos aqui, minhas anotações, eu faço minhas anotações. Aí eu sou o tipo de pessoa que, quando eu termino, eu deixo aqui normalmente, vai estar aqui. E eu estou mudando isso. Poxa, se eu peguei, deixa eu colocar de volta no local. Seja aquela pessoa que chega no local, tem um papel no chão, pega aquele papel e joga no lixo. Seja uma pessoa que organiza o local que você está, ao invés de desorganizar. Mesmo que tenha sido você que jogou aquele papel, mesmo que não jogou aquela sujeira, vai lá e limpa. Deixa o local que você chega melhor do que quando você chegou. Quando você sair daquele local, deixa ele melhor do que quando você entrou naquele local. Então eu estou melhorando muito isso na minha vida. Às vezes eu vou lá, vou preparar uma comida aqui na cozinha de casa e deixava tudo sujo. Hoje eu tento organizar mais. Se eu vejo uma coisa bagunçada, eu tento organizar. A minha programação do trabalho, para quem quer ter desenvolvimento pessoal, geralmente a pessoa tem uma rotina puxada. Geralmente não é aquela pessoa desocupada. É a pessoa que trabalha, é a pessoa que estuda, é a pessoa que tem filhos, tem família. É a pessoa que, além de tudo isso, vai estudar mais um pouco, vai ver um vídeo de alguma coisa, vai escrever um texto, vai aprender um novo idioma. Tem tanta coisa que nós precisamos fazer para desenvolver, que eu não entendo aquelas pessoas que ficam perdendo tempo falando da vida dos outros,
perdendo tempo assistindo um Big Brother da vida aí que só é besteira. A não ser que a tua vida já esteja perfeita, já bacana, a não ser que isso aquilo seja um pequeno momento no teu dia de relaxamento, um relaxamento fútil, né? Mas é um relaxamento. Mas tem pessoas que passam o dia todo falando mal da vida dos outros, com tanta coisa para fazer, tanta coisa para se desenvolver, aprender um novo idioma, ler um livro, aprender sobre marketing digital, tanta coisa, como ter uma nova fonte de renda, tanta coisa para se aprender, neurociência, aprender sobre a tua mente, como funciona a mente do ser humano. Então, para tudo isso, você precisa ser organizado, porque senão a gente não consegue administrar o tanto de coisa que a gente precisa para se desenvolver. Administrar o tempo de descanso, o tempo de lazer, o tempo com a família, o tempo de trabalho, o tempo de estudo, o tempo de produção. Tudo é essencial. A pessoa, quando ela é muito desorganizada, ela tem vários problemas, né? Então, eu, por experiência, eu sei disso. Então, quando a gente começa a se organizar mais, a vida flui melhor, você fica mais tranquilo, sabe que tem hora para tudo. Então, busque cada vez mais isso se você quer se desenvolver. Então, só repetindo aqui, os 3 hábitos essenciais para a gente se desenvolver. Faça um esporte competitivo, leia livros e seja cada vez mais organizado. Muito obrigado, curte, comenta, compartilha, me dá dicas aí de assuntos, me diz o que você achou, se você concorda, não concorda, se você discorda, concorda, sem corda, dá a tua opinião, o que você acha que precisa melhorar, o áudio, o vídeo, a imagem, dicas de produção, ajuda aí, compartilha e curte e vamos juntos. Grande abraço.